É um prazer realmente poder estar podendo falar aqui nesse momento de tecnologia e trazer um assunto tão latente assim. Então eu vou pegar o compartilhamento de tela aqui, e aí nessa primeira telinha aqui que nós vamos estar falando, eu queria que vocês observassem, tem um gráficozinho rodando aí, que é bastante interessante. Se vocês virem essa espiral representa os meses do ano, e ali uma contagem do ano em relação à temperatura que está sendo medida na Terra. Eu sei que muita gente acredita que o fato do aquecimento da Terra é uma coisa natural, e realmente é, faz parte da história, mas a gente percebe que a partir de 1950, a temperatura da Terra começou a ter uma aceleração muito grande. Então a gente já está beirando quase os 2 graus acima da média histórica, né? Então, ó, essa espiralzinha aí, ó, como ela cresceu. E o que isso é ruim para a gente, humanidade, né? A gente, humanidade, vai sofrer com essas mudanças de temperatura, os animais vão sofrer e muita coisa vai acontecer. E aí a gente pode pensar, então tudo isso aí está ligado à emissão de carbono, porque efetivamente é isso que faz a Terra reter mais calor, graças aos raios solares que entram. Mas como isso se liga ao software, né? Aí a gente vai entender isso, porque a gente vê várias iniciativas feitas no mundo globalmente para reduzir a emissão de gás carbônico, como troca dos veículos com combustão por elétricos e outras tantas, a energia, mas o software também tem impacto muito grande nisso, e a gente vai verificar isso principalmente em números, tá? E o que eu vou dar para vocês é como que nós, cada um de nós, podemos fazer pequenas partes que podem reduzir essa emissão de carbono. Então, no nosso próximo slide aqui, nós teremos eu para poder falar sobre mim, porque eu acho que é bem interessante vocês saberem, até para poder ajudar no embasamento. Então, eu já estou há 35 anos na área de tecnologia, venho trabalhando há bastante tempo só com isso especificamente. Transformação digital é uma coisa que tem feito muito parte do meu dia a dia, porque as empresas realmente estão passando por isso, então foi o que eu tenho me especializado atualmente. Estou como Business Solution Architect aqui na Avenue Code, principalmente no foco de transformar as empresas adotando a nuvem. E aí vocês vão entender a correlação de sustentabilidade com nuvem, por que que isso é tão importante. Outra coisa que é muito legal é que isso também tem conexão com redução de custos. Então, assim, a gente vai começar a amarrar tudo isso e vocês vão entender como. Eu também escrevi um livro que trata sobre FinOps, para quem não conhece, recomendo, tem na Amazon para comprar, fiquem à vontade. E também sou palestrante oficial da Green Software Foundation, que é o qual me deu toda essa informação de como fazer essa palestra, do que dizer, como montar o material para isso, né? Tem um projeto social de mentoria idealizado, sessão de mentoria, para quem quiser conhecer, fica à vontade também. Casado com a minha esposa há 20 anos, pai de uma menina, que agora já é uma mulher, né? Ela adora ser chamada de mulher, não mais menino, dado que ela fez 19 anos. E um dos meus hobbies preferenciais é dobrar origami, especialmente tissurus. Para quem não sabe, é um passarinho bem pequenininho assim, ó. E eu dobro isso aqui aos milhões. Esse é o Marcelo. Aqui segue o endereço do meu blog e o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para se conectar comigo. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre sustentabilidade e ESG. Então, já que a gente está falando de sustentabilidade, a gente precisa entender o que é um termo, o que é outro. Então, ESG nada mais é que uma metodologia criada para que as empresas possam medir essa consciência que ela tem dentro da empresa. Então, o ESG coleta informações de sustentabilidade, de ações de sustentabilidade que a empresa faz para se mostrar para o mercado. E sustentabilidade é o equilíbrio. Como que uma empresa pode existir, ou um negócio, ou qualquer coisa, e se equilibrar tanto do ponto de vista econômico, como de recursos, como social, ambiental, ou seja, a gente não consumir o além do que é possível, porque lembre-se, hoje o nosso planeta não tem a capacidade de produzir o que é necessário para a humanidade toda em um ano. Então ele gasta, nós gastamos muito mais recursos para manter. Mas onde que conecta a sustentabilidade com o desenvolvimento de software? Existem as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fornecidas pela ONU, que são 17 grandes objetivos.
E existem dois grandes objetivos que se conectam fortemente com o desenvolvimento de software, que é combate às alterações climáticas, fazendo a redução de emissão de carbono. Então, se a gente emite menos carbono, automaticamente a gente combate essas alterações e a gente também diminui o consumo e a produção de bens de consumo. E no caso de tecnologia, bens de consumo são celulares, computadores, novas interfaces, tudo isso colabora para que a gente aumente a malha de produção e a gente aumentando a malha de produção, a gente precisa de mais recursos para isso. Então, com essa sustentabilidade no desenvolvimento, nós atuamos fortemente nessas duas ODSs, que é a 13 e a 12. E aí vamos entender como que a gente vai fazer isso, porque eu quero partir um pouco além, obviamente, da teoria e mostrar para vocês que são técnicos, né, que trabalham com tecnologia, quais ações podem ajudar a gente no dia a dia para poder diminuir esse impacto. Aí eu gostaria, assim, para a gente fazer uma mínima interação, não ficar exatamente um monólogo da minha parte, o que que vocês acham, e podem escrever no chat, que seria um software verde, efetivamente? O que que vocês imaginam que um software verde significa? O que que isso tem correlação no dia a dia? Como que um software verde é representado? Não? Então, vamos lá. Eu vou passar para o próximo slide, então. Nada mais o software verde, que é a tradução literal da palavra green software, é essa abordagem para que a gente possa fazer softwares sustentáveis, ou seja, softwares que façam uma redução do consumo de energia e graças à redução do consumo de energia, a gente tem reduções de CO2. Por quê? Nós sabemos que as nossas origens de energia são variadas. O Brasil, por sorte, tem softwares, tem fontes de energia limpa. Então, muita hidroelétrica, energia eólica, mas o mundo todo não é assim. E quando a gente projeta um software, principalmente um software de nível global, ele é utilizado em todos os lugares. E cada celular, cada equipamento, porque a gente não fala só de data center. Muitas vezes a gente confunde com esse consumo de energia sendo só data center. Mas lembre-se, para que as pessoas acessem os sistemas que nós construímos, elas usam seus próprios dispositivos. E todos esses dispositivos se utilizam de energia. Ou seja, todos esses dispositivos precisam ser carregados em algum momento para que tenha a sua vida autônoma de funcionamento. Então, é muito importante que em qualquer construção de software a gente tenha a menor taxa de utilização possível e, obviamente, sem perder o benefício da tecnologia. E é isso que a gente vai entender como que a gente, baseado em três princípios, né, três pilares, consegue desenvolver softwares que atendam todos os requisitos de negócio, mas tenham uma pegada ecológica, ou seja, ele tem a melhor utilização dos seus recursos, ele seja o mais eficiente possível na geração do produto final, diminuindo consideravelmente, ou pelo menos ao máximo, o consumo de energia no dia a dia. E aí vocês vão ver que tem alguns casos interessantes no final que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, como que essa redução pode ser implementada. Outro fator interessante, hoje, para manter todo o nosso parque de tecnologia global, a gente está usando 3% da energia gerada globalmente. 3% pode não parecer muito, porque nós estamos falando de 100, 3%, mas a gente está concorrendo com todas as outras setores, o setor de aviação, de transporte, de indústria. Então, 3% não é um número tão significativo, mas a projeção, dado que todas as empresas estão se transformando digitalmente, estão criando produtos digitais e estão indo para a tecnologia, o core das empresas se tornaram tecnológicos, a projeção de crescimento de data center, de troca de informações, de utilização de dispositivo, eleva isso a 30% em 2050. Da onde nós conseguiremos trazer 27% a mais de energia do que é gerado hoje, ou quais setores vão ter que sacrificar a utilização de energia para que o TIC funcione, né? Todo o ambiente de tecnologia. Então, nós estamos num momento agora que
Inevitavelmente, esse número vai aumentar, isso não é negociável, porque a gente vai evoluir, as empresas vão evoluir, vão se transformar, mas a gente precisa fazer com que esse número não chegue aos 30%, chegue a um número menor, para que a gente consiga criar novas fontes de energia, para que todos sejam atendidos e não, como no passado remoto do nosso país, por exemplo, nós tivemos racionamento de energia. Porque é isso que vai acontecer no final se a gente aumentar um setor que consome loucamente energia. Se a gente não cria uma outras fontes de energia, a gente tem que racionar, porque a energia ela é limitada, ela não tem a capacidade de gerar indefinidamente. A gente precisa de fontes para isso, mesmo que seja construir uma hidrelétrica, energia nuclear e tantas outras. E eu não quero entrar no cerne qual energia é melhor ou é pior, eu só quero que vocês entendam que existe uma limitação. E se os nossos softwares, as nossas estruturas de tecnologia continuarem crescendo, a gente vai empurrar, vai forçar essa limitação muito fortemente em detrimento de outros setores também. Então, essa é a importância de cada linha do software que nós escrevemos. Obviamente que quando eu falo cada linha, é uma forma poética de dizer, porque a gente não olha especificamente para uma linha, mas sim para um conjunto, né, do software, com as melhores práticas que ele está usando, mas no final, uma linha de software pode emitir mais gás carbônico do que o necessário. E como? Só para embasar para vocês esses números, o que, que a tecnologia tem consumido, uma árvore tem a capacidade de consumir 10 quilos de gás carbônico da atmosfera. Então, durante o seu ano de vida, ela consegue retirar 10 quilos de gás carbônico. Ou seja, se eu tenho um carro e rodo em média 20 mil quilômetros por ano, eu precisaria plantar 388 árvores para consumir o gás carbônico que o meu carro emitiu. Se eu faço um churrasco regularmente na minha casa, 5 vezes ao ano, eu tenho que plantar 10 árvores para compensar esse churrasco. Se eu vou de Munique para Nova York, eu preciso plantar 66 árvores para um único voo. Agora vamos para o mundo da tecnologia para a gente ver como isso realmente impacta no consumo, na emissão de gás carbônico. O nosso notebook, que fica ligado aí 8 horas por dia, a gente trabalhando 200 dias ao ano, a gente precisaria plantar 8 árvores para compensar todo o gás carbônico que é emitido no consumo de energia da rede. Obviamente que isso vai mudar de região para região, isso aqui é uma média, vocês estão vendo até que tem uns numerozinhos, e todos esses numerozinhos indicam uma referência no final desse material que depois vai ser disponibilizado para que tenha um embasamento. Mas olha que interessante, quando eu assisto um videozinho na Netflix, 2 horas por dia, eu já teria que plantar 7 árvores. Então, se a gente vai somando tudo isso, a gente vai vendo que no final vou ter que, eu, Marcelo, tenho que plantar uma florestinha só para mim compensar os vídeos que eu assisto na Netflix, os 2 notebooks que eu mantenho conectado, as minhas buscas no Google, cada vez que eu faço uma busca no Google, ele emite 0,25 gramas. Cada busca que eu faço, a cada clique que eu dou. Só que o Google tem 51 milhões de pesquisas anualmente. Então, isso, na verdade, perdão, ele tem 5,6 bilhões de buscas anualmente. Só o Google teria que plantar 51 milhões de árvores para compensar o gás carbônico que é emitido numa busca. Treinamento de IA, esse número nem é tão recente, mas já mostra que para cada treinamento de rede, com esses parâmetros, a gente precisa de 8.500 árvores. Mineração de Bitcoin necessitaria de 2 bilhões de árvores para compensar a emissão dessa mineração de Bitcoin. E só para a gente metrificar e ter uma ideia muito boa o que é esses números, a floresta amazônica tem 390 bilhões de árvores. Ou seja, não é tanta coisa se eu comparar o número de seres humanos versus assistir vídeo na Netflix, manter o notebook ligado, pesquisa no Google, Bitcoin que as pessoas têm. Então, você vê como é preocupante a gente diminuir a emissão de gás carbônico diretamente correlacionada com o consumo de energia. E como que a gente poderia reduzir essas emissões de CO2 equivalente, né? CO2 equivalente é porque são vários os gases de efeito estufa, então adotou-se esse termo de CO2e para ser o equivalente. Como que vocês imaginam que a gente poderia fazer isso? Bom, agora que a gente vai entrar na forma efetiva para mostrar como que nós, da área de tecnologia, conseguimos fazer isso efetivamente.
A Green Software Foundation, essa fundação existe realmente, e a principal função dela é reduzir essas emissões globalmente. Então, educando as pessoas, mostrando para as pessoas como que elas podem fazer isso, adotando padrões, práticas sustentáveis no desenvolvimento e na criação de soluções tecnológicas. Então, eles tentam mudar essa cultura. Quem quiser mais informação, fica à vontade, acessa o site, eles têm um treinamento bem legal, dá um certificado básico, dá uma boa visibilidade até dos assuntos que a gente vai falar aqui. Então, ajuda você a aprofundar para incorporar isso no dia a dia, porque esse assunto será inevitável ao longo dos anos. Os profissionais, assim como precisam adquirir novas soft skills, vão ter que adquirir essa skill de ambiente, de entender como tudo funciona para reduzir, porque naturalmente as empresas já estão olhando para a redução de custos, que automaticamente reflete na redução de consumo de energia e gás carbônico. E onde a gente consegue aplicar hoje o Green Software? Tem três grandes áreas, né? A redução de emissão, a redução de consumo e a conversão e armazenamento. Se a gente olhar, redução de armazenamento, a gente tem energia sustentável, indústria de agricultura sustentável e transporte sustentável. Redução, menos consumo de energia, menos bens de consumo e menos consumo de transporte, ou seja, transportar menos tanto pessoas como coisas, né? E por fim, aumentar a fotossíntese das plantas, aumentar o armazenamento de CO2 nos oceanos e criar tecnologias para remover o gás carbônico e armazenar fisicamente. Onde Green Software consegue atingir aqui com as nossas práticas? Energia sustentável. Ou seja, nós podemos utilizar fontes de energia sustentável. Nós podemos, Marcelo? Podemos. Aonde? Eu vou mostrar para vocês. Talvez na casa de vocês, nesse momento, não seja possível, porque vocês consomem energia diretamente da fonte, da operadora. Aqui, em caso, em Marília, onde eu estou, é da CPFL. Mas será que eu não poderia ter uma placa solar gerando parte da energia e eu parar de consumir energia que é gerada pela rede? E aí, como que o meu software pode se utilizar disso? A gente vai ver lá na frente. Outra coisa é que a gente pode reduzir o consumo de energia. Tentando de uma maneira minimalista, os nossos softwares, no final, utilizam consumo de hardware. CPU, memória, disco, basicamente, para a gente poder simplificar. E transferência de informações. Tudo isso se utiliza de energia. Se eu tenho uma CPU que consome, sei lá, vou chutar um número, 1 kW, eu posso ter uma CPU menor, ainda graças à granularidade que existe hoje, de container e outras tantas tecnologias, e ter uma CPU que seja metade do tamanho, utilizada somente em alguns pontos, em alguns momentos do dia, e isso diminuir meu consumo para 10%. Em vez de ser 1 kW, eu vou reduzir 0,1 kW. Então, os nossos softwares e as nossas estruturas de tecnologia têm a capacidade de reduzir o consumo de energia. E a última área é os bens de consumo. Nossa, então quer dizer que um software meu pode reduzir a produção de bens de consumo? Sim. Por quê? Porque toda vez que nós desenvolvemos um novo software, muito provavelmente a gente desenvolve o software olhando para fazer novas funcionalidades, incorporando novas coisas que talvez nem sejam utilizadas, mas a gente força com que os nossos usuários, vamos chamar assim, eles precisam atualizar os seus softwares, eles precisam atualizar seus dispositivos. E cada vez que a gente força essa massa de pessoas a atualizar os seus dispositivos, a indústria tem que produzir novos dispositivos para que essas pessoas comprem. E eu nem estou falando da questão de valor, mas elas vão ter que, ou seja, a gente tem todo um processo de produção que vai gastar gás carbônico, energia, vai emitir gás carbônico, vai emitir energia, e nós teremos um descarte do material que não é mais utilizado. Então, por que nós não podemos ter um pouco mais de consciência e não obrigatoriamente atualizar os nossos softwares para precisar de dispositivos mais potentes? Não estou falando que a gente não pode fazer, depende do contexto, mas a gente não precisa, por padrão, fazer isso exatamente para reduzir os bens de consumo, o consumo desenfreado de novos dispositivos. Então, isso aqui são as três áreas que a gente consegue atuar. E como que a gente vai atuar agora?
através da lógica. Por quê? O que é a lógica? É como o nosso código é feito. É como o nosso código representa as linhas de comando para ser executada uma determinada funcionalidade. Isso interfere diretamente e a gente vai entender como. Outro pilar é a plataforma. Onde que essa solução vai ser executada? A gente pode dizer onde ela vai ser hospedada, onde ela vai estar habilitada. Isso interfere diretamente no consumo de energia, porque a gente tem um hardware todo associado ao nosso código, que é a lógica. Então, vocês veem que há um encapsulamento disso, na verdade. E a última camada, né, o último pilar, é a metodologia. Ou seja, dependendo da metodologia que eu utilizo para criar um software que vai englobar tanto onde ele vai ser executado, como ele vai ser feito, isso interfere diretamente no desenvolvimento, ou seja, isso eu poderia garantir que o meu software seja desenvolvido de uma maneira que ele ofereça a melhor estrutura possível para ser eficiente energeticamente e automaticamente emitir o menor número possível de gás carbônico. Então, vamos olhar cada um desses pilares para a gente entender. Lógica, basicamente, é isso aí. Tudo que a gente faz, vamos sintetizar num if dentro dos nossos códigos, é o que diz como o nosso programa vai ser executado. Quanto tempo ele vai levar, qual o tamanho do código que a gente está escrevendo, de que forma eficiente ele vai ser. E existem algumas coisas que a gente pode já começar a olhar para a lógica que vai fazer com que haja eficiência energética e redução de carbono. A primeira dela é que a gente precisa dar uma melhor experiência para os nossos clientes. Ou seja, nós devemos escrever softwares, códigos que permitam que os nossos usuários tenham uma experiência efetiva na utilização. E o que quer dizer efetiva? Que ele fique menos tempo envolvido no processo com o dispositivo, porque quanto menos tempo ele ficar no dispositivo, menos vai haver consumo de energia. Então, um exemplo básico para vocês entenderem. A gente faz um processo de cadastro de um cliente para poder consumir o nosso aplicativo, para acessar o nosso aplicativo no celular. E a gente faz tantos passos para que ele preencha esse formulário, que ele tem que ficar ali 10, 15 minutos no celular para preencher uma informação que para nós, basicamente, para o aplicativo, seria somente o nome, o login e a senha. Simplificando, obviamente, a gente tem algumas que existam mais necessidades ou peculiaridades, mas vamos tratar que seja um aplicativo muito simples. Ou que a gente possa habilitar uma integração com um autenticador que já existe, como o Google, o Facebook e todos os outros, para que a gente melhore a experiência do nosso usuário e ele fique menos tempo naquele processo. Se a gente diminui esse consumo de tempo, a gente faz com que o nosso usuário ganhe, porque ele vai ter uma experiência melhor, vai se sentir mais habilitado, mais imbuído de utilizar o software, e ao mesmo tempo a gente faz a redução do consumo energético. Tem várias maneiras de fazer isso, criando numa tela só as informações que ele precisa preencher, trazendo informações pré-preenchidas de alguma fonte. Existem várias maneiras, mas o que eu gostaria que vocês olhassem aqui, melhorar a experiência do nosso cliente, fazer com que ele fique menos tempo em processos morosos, faz com que a gente tenha ganho de eficiência energética. Outro ponto é que a gente remova qualquer código sem necessidade. Por que remover qualquer código sem necessidade? E, infelizmente, isso é um hábito que está se tornando muito comum no dia de hoje. Porque é muito fácil incorporar bibliotecas. Eu vou usar um tempo relativamente técnico, talvez alguns entendam, talvez outros não. Quando a gente está fazendo um front-end, normalmente a gente usa bibliotecas baseadas em JavaScript. E é muito comum as pessoas incorporarem várias bibliotecas para esse código, porque caso seja necessário aplicar uma máscara, eu já tenho a biblioteca para isso. Caso seja necessário uma validação de campos, eu já tenho uma biblioteca para isso. Então, a gente acaba criando todo um arcabouço de componentes que muitas vezes nem são utilizados. E pelo fato de eles não serem utilizados, eles estão sendo trafegados de alguma maneira, principalmente quando a gente trata de front-end. Então, só o movimento de ele sair do servidor e ir até a máquina do usuário, houve uma
dispersão de energia para que esse bit, esse byte, esse kilobyte, esse mega seja trafegado até o usuário, ou seja armazenado, porque mesmo um código não sendo utilizado, uma vez compilado, ele tem que ser armazenado em algum lugar. Nossa, Marcelo, mas aí você está sendo muito pontual em coisas que realmente, para um software, gente, não faz diferença a gente armazenar 1 mega a mais na nuvem, por exemplo. Mas pense em quantos softwares são desenvolvidos ao redor do mundo, quantos desenvolvedores e empresas existem ao redor do mundo, quantos softwares nascem no dia a dia. Então, é importante sim, cada mega conta e o desperdício tem que ser zero, ou seja, os componentes que estão no nosso software têm que serem utilizados no momento que são necessários, e não simplesmente ir acoplando loucamente, porque quanto mais a gente acopla, maior vai ser esse consumo. Nós falamos de software e a gente sabe que muita coisa está indo para a nuvem, né? Tudo que a gente consome está na nuvem. E quando a gente fala de nuvem, a gente não sabe efetivamente onde está. Obviamente que não está. Existe um lugar físico, mas a informação, o software pode estar no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na África, em qualquer data center ao redor do mundo. Então, se eu faço um aplicativo e armazeno ele nos Estados Unidos, quando um usuário aqui do Brasil solicita, através da URL lá, um determinado site, ele corre todo um caminho lógico, né, físico, entre o meu modem, vai para a minha central de telefonia, vai para a Embratel, vai para um cabo submarino, até conseguir chegar nos Estados Unidos, no específico data center, no computador onde está armazenado o código. Toda vez que eu fizer essa requisição, ou que eu fizer uma requisição para esse site, esse meu dado tem que trafegar ao longo dessa via. E aí toda essa via tem consumo de energia. Então, eu trazer os dados através das CDNs, que é um termo bem utilizado hoje em dia na nuvem, que é Container Delivery Network, ou seja, trazer o conteúdo para a entrega mais próximo do usuário, não importa que a minha estrutura esteja nos Estados Unidos, mas existem algumas informações, como, por exemplo, imagem, folha de estilo, que podem estar extremamente perto do usuário e evitar essa viagem de bit ao longo do planeta Terra. Então, a utilização disso já reduz também, porque se o conteúdo do site que eu preciso estiver aqui em São Paulo, eu só vou ter que sair da minha operadora, ir até a Embratel, e a Embratel me traz os dados que tem em São Paulo e me devolve. Eu não tenho que viajar longas distâncias para consumir essa informação. Então, habilitar CDN em nossos códigos reduz drasticamente o consumo de energia. E, por fim, a implementação de cache, porque quando a gente fala do proximidade de uso, a gente está falando de conteúdo estático. Normalmente são as imagens, o HTML do site, o JavaScript, coisas imutáveis. Mas nós temos outras coisas que são mutáveis, que são os dados. Os dados toda hora estão sendo alterados. Mas já existe em tecnologia um método que é a utilização de cache, que é, ou seja, evitar que a sua aplicação vá até o banco de dados, consumindo processamento e tudo mais, e fique numa camada intermediária de cache. Essa redução de pulo, né, uma camada a menos, tem um ganho muito grande, porque você imagina que eu tenho uma loja virtual, e essa loja virtual tem uma vitrine. E toda vez que algum usuário entra na minha loja virtual, ele precisa ver a vitrine. E aí eu disparo um processo, o meu front-end chama o meu back-end chama o banco de dados para saber quais os produtos têm que ser exibidos na vitrine do usuário. Se eu tiver 1 milhão de usuários acessando a minha loja, eu vou fazer 1 milhão de requisições em toda essa estrutura. Agora, se eu implementar o cache dentro do meu back-end, durante um determinado tempo, isso tudo vai da configuração, obviamente, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero que vocês entendam que quando eu habilito o cache dentro da minha aplicação, do meu back-end, o meu usuário vem só até o back-end e consome essa informação. Ou seja, ninguém mais vai no banco de dados sem necessidade, dado que a vitrine da minha loja ela é igual para todo mundo. Ah, Marcelo, mas pode ter vitrine personalizada? Sim, eu só dei um exemplo a grosso modo para a gente poder entender o que é possível ser feito. Porque muitos sites trazem informações estáticas. Quando você entra num site de notícia, as notícias que estão lá provavelmente nas próximas meia hora não devem ser alteradas. Então, isso, armazenar em cache diminui um salto e, obviamente, faz com que a gente reduza o consumo de energia.
Essas são as principais quatro coisas que a gente pode fazer em lógica. Tem muito mais, é que eu não vou conseguir passar por todas porque eu quero passar pelas outras. Mas tem um fator interessante que eu queria mostrar para vocês. Foi feito um estudo que mostra que, dependendo da linguagem que a gente decide em utilizar, ela tem um consumo menor de energia. E através desse estudo, a gente consegue olhar que C, Pascal e Go são as melhores linguagens de eficiência energética. E as piores é Lua, JHub e Perl. Então, quer dizer que a partir de agora nós só vamos fazer software em C, Pascal e Go. Não, porque a gente sabe que as empresas têm especializações e que não é tão simples achar de profissionais e não é tão fácil, principalmente com a escala de software que nós desenvolvemos. Mas a gente pode ter uma ideia de qual tecnologia adotar se a gente tiver mais de uma opção. Eu estou vendo aqui que entre Java e C Sharp, Java é melhor. Porque ele tem um melhor consumo de energia, no melhor tempo de execução, com menos mega de alocação. Mas, então, eu só vou fazer Java a partir de agora? Não, eu tenho vários programadores C Sharps. Então, eu não posso desperdiçar. Mas isso aqui é para que a gente tenha uma noção que até a linguagem que a gente escolhe interfere no consumo de energia. Então, se eu quisesse construir hoje uma aplicação com a melhor eficiência energética do ponto de vista de código, sem dúvida, eu escolheria Go. Ah, mas aí eu não vou conseguir fazer um site, então eu vou ter que procurar uma outra linguagem que tenha um menor impacto e assim sucessivamente. Mas isso aqui era só para trazer uma ideia, uma provocação para vocês verem que até isso impacta no consumo de energia num software que a gente faz. Muito bem, falamos de lógica. Agora vamos falar de plataforma, que é onde a gente vai armazenar esse código-fonte que foi gerado, compilado ou aberto, não importa, e como isso pode impactar, né, nesse consumo energético. O primeiro dele é a gente buscar plataformas sustentáveis. Plataformas sustentáveis. O que isso quer dizer? É qualquer lugar que nós formos armazenar os nossos códigos que utilizem da maior fonte de energia limpa possível. E quem oferece isso para a gente hoje? A nuvem. Se vocês começarem a olhar para a GCP, para a Google, para a Azure, para a AWS, eles têm programas que estão habilitando eles a utilizarem cada vez mais fontes de energia limpa. Então, se eu tenho um parque tecnológico, um data center, que só se utiliza de energia limpa, a minha emissão de carbono, independente do que eu fizer, vai ser quanto? Zero. Porque eu estou garantindo que o meu código está rodando numa plataforma que é sustentável. Hoje, nenhum data center ou nenhum provedor de nuvem consegue ser 100% sustentável, mas eles já conseguem mostrar para nós qual é o percentual de utilização de energia limpa. Então, a gente mover um loader, né, um workload, às vezes de região, já faz com que a gente consuma menos energia, não consuma menos energia, perdão, a gente emita menos gás carbônico. Então, mas o meu parque é on-premise, Marcelo, as minhas máquinas rodam aqui dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Tá bom, você já imaginou que a sua empresa pode fazer a implantação de placas solares e começar a gerar sua própria energia e alimentar esse parque de servidores? E aí você tem uma plataforma sustentável, ou seja, que não emite gás carbônico, porque não consome energia de fonte não renovável? Então, é uma outra maneira que a gente pode fazer isso. Então, onde a gente armazena o software, diz muito, ajuda muito. E a gente tem que começar a pensar nisso na hora de decidir aonde vai ficar hospedada a nossa solução. Outra coisa que a gente precisa, que tem totalmente esse gancho, é a nuvem. Porque a nuvem, um exemplo claro, em 2030 existe o compromisso tanto da Azure, da AWS e da Google de se tornarem carbono neutro, ou seja, qualquer emissão que eles tiverem de gás carbônico no desenvolvimento da estrutura deles, do negócio deles, vai ser compensada pelo plantio de árvores com outras empresas através de parceria. Então, eles vão se tornar carbono neutro. Isso quer dizer que qualquer coisa que a gente consuma da nuvem não tem pegada ecológica, não tem emissão de gás carbônico. Isso, para nós, como empresa, não Avenue Code, os nossos clientes, faz muita diferença. Imagina se as empresas conseguem colocar nos seus relatórios de final de ano que todos os
softwares que a empresa mantém não têm pegada de gás carbônico. Isso, por conta do ESG, que mede isso, vai trazer uma visibilidade, vai aumentar os investimentos, vai mostrar uma consciência ambiental que a empresa está tendo. Então, é muito importante, por isso esse movimento para a nuvem. E outra, obviamente, que a nuvem dá uma coisa que o on-premise não dá normalmente, né? O ambiente local, que é a granularidade, o ligar, o desligar, a inteligência de fazer as coisas mais rápido. Então, utilizar a nuvem habilita a empresa a ser mais eficiente no consumo de recursos. Depois nós temos a IOPS, que é um termo extremamente novo, assim como o FinOps, MLOps, o que, que é? Como que a gente pode usar a inteligência artificial para que garanta que a nossa operação funcione da melhor maneira possível? Deixa eu tentar exemplificar isso para ficar mais claro. É muito comum hoje a gente instanciar máquinas na nuvem. Bom, vamos pegar as máquinas de usuários. Nós, na C, não temos essas máquinas, nós temos máquinas físicas, né? Nós temos os nossos notebooks. Mas existem algumas empresas que criam os virtuais desktops. Ou seja, a pessoa, através de uma máquina, acessa uma outra máquina, uma instância de uma outra máquina e trabalha lá dentro, dentro de uma rede fechada, com os documentos e tudo mais. Só que existe algum ser humano que trabalhe 24 horas por dia? Não. Acho que não, talvez um dia ou outro, por uma exceção, mas a sua grande maioria faz a sua jornada de 8, 9 horas ali dentro do horário. Por conta dessa jornada de 8, 9 horas, as demais horas, se essa máquina ficar ligada, não faz sentido. Está gastando energia sem ninguém estar utilizando. Já existem aplicações que se utilizam de inteligência artificial para que ele consiga olhar para o comportamento desse usuário, desse colaborador, e desligar a máquina dele nos momentos que ele não for utilizar. E quando eu falo momentos, eu não estou falando na noite que ele não trabalha, não, até na hora do almoço. Porque todo mundo almoça ali, em média, só 1 hora. Por que, que a sua máquina tem que ficar ligada durante 1 hora, consumindo energia, se você não está utilizando? Existem alguns softwares que conseguem tirar uma imagem da sua máquina para que nada seja perdido. Essa imagem é armazenada e aí quando você voltar a trabalhar, a inteligência artificial sabe que você volta ali por torno de 1 hora, digamos, você sai meio-dia para almoçar, ele sobe essa nova máquina com a imagem, com a última imagem tirada, e para você é como se não tivesse acontecido nada. Só que para o recurso foi economizado 1 hora de consumo de energia, porque nada ficou ligado. Então tem várias ferramentas como tamanho de cluster, tamanho de pod, quantidade de pod, tem várias coisas que podem ser utilizadas que vão fazer com que reduza-se consideravelmente o consumo de energia. E por fim, para que a gente, como eu falei lá atrás, não force a atualização de aplicações pelo simples fato porque é legal, porque é interessante. E aí, isso aqui tem um outro gancho com acessibilidade. Quanto mais complexo forem os nossos softwares, menos acessíveis eles são. E aí, eu tive uma amiga que realmente ela tinha um problema de visão e ela confidencializou para mim que 99% dos sites globalmente feitos não são preparados para as pessoas com deficiências visuais acessarem. Mesmo usando aplicativos especiais que conseguem ler tagueamentos e tudo mais, se torna quase impossível de tão complexo que esses sites são, de tantas opções que eles têm, atrapalham demais essa pessoa. Então, além da justificativa que fazer um software mais simples aumenta o nosso público, porque a gente consegue atingir todo esse público que tem algum tipo de deficiência, e muito importante, nós podemos ser esse público amanhã. Muitos de nós não temos essa ciência, mas a gente pode desenvolver glaucoma, a gente pode ter várias doenças que vão nos dificultar a visualização. Eu, que já estou com 50 anos, às vezes tenho dificuldade de enxergar no meu celular com uma letrinha pequena, e eu tenho lá o recurso de acessibilidade de aumentar. Mas muitas vezes eu aumento e tenho um prejuízo num determinado software ou aplicativo. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. Então, quando a gente desenha para dispositivos básicos, além de a gente ter uma melhor experiência, além de a gente atingir um público maior, a gente reduz a necessidade da pessoa ter que trocar o seu aparelho. Então, eu posso ficar com o meu celular durante 10 anos, que para aquilo que eu preciso ele vai funcionar. Ah, não, o WhatsApp atualizou agora, eu vou ter que trocar porque não está mais funcionando o WhatsApp no meu celular. Aí todo mundo, imagina se isso acontecer, se o WhatsApp lançar uma nova funcionalidade que não funciona em celulares
de 2 anos atrás, qual a quantidade de pessoas que vai ter que trocar esse celular. Isso não acontece tão comumente porque o público do WhatsApp é muito aberto. Então, tem pessoas que têm condições e não têm condições de comprar. Então, eles evitam essa atualização. Mas existem outros softwares, como joguinhos, por exemplo, que exigem cada vez processadores mais velozes, memórias mais habilitadas para que eles rodem em celulares. E aí faz com que a pessoa todo ano tenha se obrigada a trocar o seu aparelho de celular. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que a quantidade de emissão de carbono está relacionada à energia gerada. Nesse mapa aqui, no app Elétricas, ele mostra quanto que é emitido para cada quilowatt consumido. Então, a gente vê que no Brasil, 76 gramas de carbono são emitidos para cada quilowatt. Já na Alemanha, são 332 gramas. Por quê? Porque a Alemanha não tem tanta fonte renovável de energia, assim como o Brasil tem. Então, importa onde o nosso aplicativo vai estar armazenado, importa qual é o público do nosso aplicativo vai estar carregando seus dispositivos. Tudo isso ajuda a pesar na conta e saber se a gente. Então, simplesmente movendo, às vezes, um workload do Brasil, perdão, da Alemanha para o Brasil, a gente já tem um ganho de eficiência sustentável. E, por fim, a metodologia, né? Como que a metodologia pode ajudar a gente? Primeiramente, habilitando a consciência de carbono, ou seja, a gente tem que estar na nossa metodologia alguns passos para que a gente possa verificar se aquilo que está sendo feito está levando em conta a melhor forma de eficiência energética. E que, como normalmente a gente faz isso? Metrificando, né? Criando métricas para medir isso. Quanto tempo o meu software está levando para ser executado numa determinada funcionalidade? Quanto tempo tem ficado de memória remanescente na execução de uma aplicação? Então, a gente pode criar várias métricas ao longo da execução do nosso projeto, para que a gente, além de criar todo um arcabouço de informações que vai orientar como está sendo a eficiência, com uma possibilidade de futuramente eu saber se eu tomar uma atitude, aquela atitude gerou algum ganho de eficiência energética. Porque hoje, se olharmos para os nossos softwares desenvolvidos, a gente não faz a menor ideia de quanto efetivamente uma funcionalidade consome do servidor, quanto que essa funcionalidade está consumindo de energia, quanto tempo ela fica no ar, quanto de memória remanescente ela utiliza, ou que ela deixa para trás. Se a gente começa a colocar essas metrificações dentro do nosso software, criar observabilidade, a gente vai conseguir saber em determinadas ações se a gente teve ganho de eficiência. E isso ajuda muito a melhorar os nossos processos futuros. Obviamente que aplicações que já existem, o primeiro passo sempre é criar essa metrificação para poder saber. Um exemplo clássico. Eu tenho uma funcionalidade que eu sei que roda em 10 minutos, então vou criar um log para calcular as etapas que acontecem ali dentro e saber quanto ela gasta em cada um dos processos. E aí atacar os processos, como, por exemplo, habilitar um cache e verificar o quanto houve de redução de 10 minutos, caiu para 6 minutos. Mas eu vou saber disso porque eu tenho uma métrica para medir. Toda vez que eu conseguir criar essa consciência de carbono na minha metodologia, é de bom praxe para uma cultura, dado que isso aqui tem a ver com cultura dentro da empresa, a gente compartilhar essas boas práticas. Porque as pessoas com boas práticas se inspiram em fazer as mesmas coisas. Então, se alguém teve sucesso em aplicar alguma coisa e compartilhar esse alguma coisa como um case de sucesso, um documento orientativo, estimula outras pessoas a fazerem o mesmo, porque isso quebra uma barreira daquele early adoption, né, o primeiro que adota, porque ele já fez, pagou o preço de fazer a experiência, viu que a experiência gerou resultado, isso faz com que as pessoas se sintam mais imbuídas de fazer a mesma solução ou de aplicar. Isso ajuda que isso espalha o contexto sustentabilidade dentro da aplicação. E, por fim, que a gente tenha como redução de dados, ou seja, armazenar o menor possível a informação que é necessária. E quando a gente fala armazenar o menor possível, é porque hoje a gente coleta loucamente muitas informações. A gente está vendo os big data, os big queries crescendo, porque a gente está armazenando tudo. Não é um problema armazenar se fizer sentido para a empresa.
se aquilo é necessário, se tem uma questão de lei por trás daquilo, mas muita coisa a gente está deixando, a gente está armazenando simplesmente por armazenar porque é mais fácil. Então a gente tem que pensar em políticas de reduzir esses recursos, ou seja, o que eu trafego entre uma aplicação tem muita importância. Um exemplo clássico, eu vou trafegar 1 giga entre dois computadores, ou entre o dataset e o computador, vai levar um tempo. Se eu levar 100K, que é um décimo dessa informação, 10% dessa informação, o meu consumo de energia vai ser menor, a minha velocidade de entrega vai ser maior, então tem vários benefícios. Então a gente precisa pensar sempre em economizar o máximo possível de recursos que a gente possa utilizar. Agora eu vou dar 2 exemplos para vocês que para balizar tudo isso que eu falei, porque isso é só informação, é só metodologia. Obviamente que vocês precisam se aprofundar um pouco mais se quiserem saber, mas já tem uma boa ideia por onde começar. Mas eu queria tangibilizar isso com números que eu acho que pode ajudar bastante. Então, esse caso é um caso verídico, tá? Obviamente que os números são calculados em média, ele não é um número científico, mas a gente tinha uma aplicação que as pessoas tinham que acessar e o pacote que era transferido entre os servidores, para quem tem um pouco mais de conhecimento técnico, quando a gente envia um dado de um servidor para uma máquina, ele pode ser compactado ou não. E muitas vezes ele não é compactado porque não é configurado para isso. Então, ou seja, o tráfego, o dado trafega da forma bruta, ou seja, sem compactação. E todo mundo sabe que compactar um arquivo reduz, e dependendo do conteúdo desse arquivo, pode reduzir até 90%, que é o caso desse exemplo. Então, nesse exemplo, a página final tinha 200 KB. Ou seja, todo o HTML da página que foi escrito tinha 200 KB. E a pessoa habilitou a compactação automática, que é só uma configuração, pura e simplesmente no servidor. Falou, olha, você pega, compacta antes de enviar, porque os navegadores, o Chrome, o Edge, já tem inteligência para descompactar antes de exibir. Isso o usuário nem sente, é totalmente transparente. Supondo nesse cenário que tinha 1 milhão de visitas no ano nesse site, a gente conseguiu reduzir em 10 quilos a emissão de CO2. Essa simples redução em uma única página, acessada 1 milhão de vezes, por conta do tráfego que ela fazia entre a sua origem e o seu destino, que fez cair em 10% o tamanho do arquivo final, fez com que houvesse uma redução, deixou-se de emitir 10 quilos de CO2 na natureza. Isso para uma página. Agora imagina quantos sites não existem, qual é o tamanho do consumo de navegação. E, por incrível que pareça, ainda existem sites hoje que não estão habilitados a essa compressão, porque ela é configurável. Tem plataformas que já vêm automático, tem plataformas que não. E essa simples ação equivale simplesmente a plantar uma árvore. Então, eu fazer isso numa determinada aplicação, eu não preciso plantar árvore para compensar essa emissão de CO2, para se tornar carbono neutro. Eu simplesmente consigo ativar essa funcionalidade e aí emitir menos gás carbônico, permitindo que a árvore, e não deixe de plantar árvore, obviamente, isso é muito importante, tá? Mas essa árvore vai consumir lá o gás carbônico que você emite quando você faz seu churrasco, quando você pega seu carro, quando você viaja de avião, tá? Outro caso que é bem interessante, e isso aqui é bem daquilo que eu falei, da questão do dispositivo, que ali era um consumo de energia entre servidores. Aqui eu estou falando do consumo de energia na ponta, no dispositivo do usuário. Então, essa locadora de veículos tinha uma telinha, toda vez que você abria o aplicativo, ele levava 3 segundos para carregar, só porque tinha um logo animado, e aí esse logo tinha que esperar o tempo desses 3 segundos para completar o giro do logotipo. Foi decidido que a gente ia remover as bibliotecas desnecessárias e diminuir o tempo de carregamento para o mínimo possível, até que o software subisse todas as informações que ele precisava. E esse tempo passou a ser em 2 segundos. Ó, nem uma economia tão grande assim, gente. Houve-se um esforço que não foi complicado, acho que isso aqui foi em 2 semanas, e aí diminuiu-se 1 segundo o tempo de carregamento do usuário. Mas quando a gente fez as contas para entender o impacto disso, a gente reduziu de 3 para 2 segundos, ou seja, reduzindo 1 segundo.
Isso em 1 milhão de usuários por dia, ou seja, 1 milhão de pessoas acessando esse aplicativo todo dia, durante um ano, reduziu em 132 quilos a emissão de gás carbônico. Por quê? Porque esse 1 segundo que eu salvei do usuário com a tela ligada não fez ele consumir a bateria interna do celular. Ele permitiu que a energia remanescente na bateria fosse utilizada para outras atividades, evitando que a pessoa tivesse que carregar o seu celular. Eu sei que pode parecer meio pouco, obviamente, porque a gente está falando de uma simples ação, mas imagina vários aplicativos no seu celular consumindo energia. Quanto mais ele durar, obviamente que as empresas procuram fazer com que a bateria do celular dure mais, mas as baterias dos celulares duram menos, não por conta só da tecnologia, mas porque os nossos softwares têm um consumo muito grande de processamento de memória. E toda vez que o seu celular está processando, esquenta, né? A gente, quando está falando com alguém, sente ele esquentando, dependendo do aplicativo, a tela fica até quente, dá para fritar um ovo quase que dentro dele. É exatamente isso, é porque ele está consumindo energia. Então, se a gente reduz esse consumo de energia em 1 segundo, como nesse exemplo, por exemplo, é a mesma coisa de uma viagem que eu gasto para fazer de Belo Horizonte a São Paulo de avião. Então, todos os lugares que a gente conseguir consumir menos energia, a gente consegue ajudar o planeta de alguma maneira. Tem essa frase que eu gosto bastante, né? Acho que é no próximo slide, perdão. Então, assim, para que vocês entendam o que é Green Software, é nada mais que está extremamente no começo, é uma coisa extremamente nova. Eu me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre isso, tentar aplicar algumas coisas, ter ideias para isso, como metrificar, como mostrar, mas a gente precisa efetivamente demonstrar que Green Software tem que fazer parte do desenvolvimento de software para que haja um ganho efetivo, além de financeiramente, como ambiental. Porque a gente não pode chegar em 2030, 2050 consumindo 30% da energia. Não vai ter energia para todo mundo. Então a gente vai precisar se reinventar na hora de fabricar os nossos softwares. E a Green Software traz exatamente essa proposta. Com pequenas ações, em larga escala, a gente pode reduzir a emissão de gás carbônico, não zerá-la, obviamente, zerar se for para a nuvem, e a nuvem em 2030, como eu falei, e tudo mais. Nós precisamos ajudar o planeta, enquanto ao mesmo tempo vamos economizar dinheiro para as organizações. E aí esse é o mote para vocês venderem green software no mercado, porque se você chegar falando de sustentabilidade, muitos CEOs, C-levels e afim vão torcer o nariz, porque não é uma coisa que traz lucro. Mas se você falar para a pessoa que essa conta de tecnologia vai economizar 25%, ou seja, o seu parque tecnológico vai economizar 25% e, ao mesmo tempo, deixar de emitir gás carbônico, essa economia de 25% já vai fazer com que a empresa se movimente para aplicar as melhores metodologias de green software, porque vai gerar retorno financeiro. E eu acho que isso é a grande sacada. Isso é o que vai fazer com que a gente dê a razão principal para os nossos diretores, os nossos decisores, trazerem para a mesa o Green Software e passarem a utilizar, porque utilizar inteligentemente os nossos recursos de forma eficiente economiza dinheiro no final e ajuda a salvar o planeta, que é isso que a gente precisa. Gente, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu abro para vocês fazerem alguma perguntinha, vocês ficarem à vontade, tá? Tem o meu e-mail, fiquem à vontade para me procurar, conversar comigo. Aqui está o QR Code do formulário de feedback. Eu ficaria muito contente que vocês fizessem esse retorno para ajudar a gente a melhorar as palestras no futuro. Perfeito. Marcelo, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Marcelo, antes de mais nada, parabéns aí pela apresentação, fantástico. A gente não tem noção, né, da metade do que realmente você falou. Nosso dia a dia, a gente às vezes não se preocupa com grandes coisas, imagina com pequenas coisas. Eu acho que a gente tem que começar pequeno, bacana, muito bom a gente pensar em cada situação que a gente vivencia no nosso dia a dia. Agora, as empresas, hoje, se a gente falar em número de empresas, por exemplo, de 100 empresas, quantas realmente, a gente tem alguma estatística com relação a isso, quantas realmente se preocupam com green software, com
software verde, e as empresas recebem selos, já existe um selo sobre isso, para divulgação, para fazer com que elas realmente entrem nesse mundo? Marcelo, respondendo objetivamente, eu conheço 0 empresas que têm isso no seu processo de desenvolvimento, nunca ouvi falar. Existe um selo, sim, que a Green Software dá para treinamento, ou seja, se a empresa tiver um número X de funcionários treinados, ela consegue certificar essa empresa como uma empresa Green Software, mas ainda não existe nada, porque uma coisa difícil nesse mercado é como metrificar uniformemente. Como que eu vou metrificar você que está fazendo um sistema que é totalmente personalizado contra um outro sistema que é em C Sharp, totalmente personalizado, contra um outro que está fazendo em Python. Então, assim, é muito difícil criar para metrificar. Então, eles metrificam quem recebe o treinamento e consegue aplicar aos conceitos de Green Software na empresa, né? Valeu, obrigado, Ricardo. Muito bom. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum ponto? Posso, Vai lá, Ricardo. posso partilhar aqui um exemplo da empresa, do cliente onde eu estou a trabalhar. Quando eu ingressei no projeto, eles tinham uma preocupação de implementar algumas métricas para medir o consumo de CO2 no projeto. Fiz algum trabalho neste campo. Eles também, penso que também têm alguns objetivos agora para 2024 para colocar todos os seus sites e plataformas e software mais verde. E queria só deixar aqui esta nota que é uma empresa que se preocupa com esta área. Muito legal, Ricardo. Se você puder É, compartilhar comigo isso, eu vou ficar bastante contente, porque isso vai me a ajudar empresa no meu. é Vorten, aqui em Portugal. Uhum. Eu vou te mandar um e-mail, então, para você me ajudar a trocar um pouco de informação sobre isso. O projeto que eu implementei estas métricas e fiz algum desenvolvimento é um projeto interno, ele não está aberto ao exterior. É como se fosse um portal interno para informação aos colaboradores. É um pouco difícil eu partilhar alguma coisa de lá, mas posso sim Não, partilhar aquilo que pelo menos as métricas que você imaginou, acho que isso já seria bem sim, legal de tangibilizar. eu usei aqui um site que posso partilhar aqui, que era o meu auxiliar, e aqui usei aqui este para Já, fazer. muito legal isso aí. Você dá o URL, ele consegue Sim. analisar o seu código-fonte, isso é uma boa dica. E aí mostra o quanto, naquela escala de A até G, o quanto eficiente é o seu site do Uhum. ponto de vista de consumo de energia. Mas ele só consegue olhar para o front-end, né? É sim, é É. para o código HTML que é gerado. Sim. Uhum. Muito legal. Obrigadão pela dica, Ricardo.